Escute e acate essa palavra que você vai ouvir a partir desse momento. O ser humano ele é um ser sociável e por isso em todo momento ele está se relacionando com pessoas. E quando uma pessoa ela adquire uma amizade mais próxima, normalmente aquele que se adquire como amigo começa a dar conselhos, começa a dizer, se fosse eu faria assim. Olha, por que você não faz assim? Porque o amigo, muitas das vezes próximo, ele se sente na intimidade de querer interferir ou tomar algumas decisões que, na verdade, no particular, não seriam suas. E você, às vezes, acata aquilo que chega até você como um conselho, só que, às vezes, você sofre as consequências porque a atitude que você queria tomar não era aquela. Mas pela pessoa ser um amigo próximo, né? Um amigo íntimo, e às vezes você sentir uma tranquilidade perto daquela pessoa, uma segurança, e você acata aquele conselho. Mas escute isso, nem todo conselho são conselhos bons. A Bíblia nos diz, preste atenção, no livro de 1 Crônicas, no capítulo 27, no versículo 33, que Aitofel, ele fazia parte do conselho do reinado de Davi. Ele fazia parte direta dos conselhos que Davi recebia. Só que Aitofel ele nutria uma ira no coração, algo mal resolvido, um desejo de vingança contra Davi. Porque quando você vai estudar as escrituras bíblicas, você entende que Aitofel era avô de Batseba, aquela que Davi se deitou com ela, a engravidou, tentou de todas as formas camuflar aquela gravidez, falando para o seu marido que estava na guerra, guerreando pelo exército de Davi, se deitar com ela, mas ele não quis se deitar, planejou a morte do rapaz, do marido dela, Urias. Então, Aitofel nutria esse desejo de vingança dentro do coração, e quando você vai estudar a respeito, Aitofel dava conselhos malignos, cruzados para Absalão se deitar com as concubinas de Davi, para causar escândalo, para demonstrar que realmente Absalão estava contra Davi, e que Davi tinha perdido o controle, para se deitar com as mulheres de Davi. O próprio filho vai ver no conselho, para se deitar no meio das praças, para poder confrontar Davi. Então, o conselho de Aitofel era conselhos maus. Se você receber um conselho, não importa se a pessoa é tua amiga, é teu parente, se você considera, se não tiver vinculado com a palavra de Deus, descarta, joga fora. Aí eu te pergunto, quem é que sofre as consequências de uma atitude errada por conta de um conselho? É quem deu o conselho ou quem acatou o conselho? É óbvio que quem vai sofrer as consequências é aquele que recebeu o conselho e tomou atitude. E às vezes pode ser que nem era a atitude que você queria tomar, mas você tomou. Olha, faz assim, se fosse eu, faria desse jeito. E tem pessoas que não têm bagagem nenhuma, não têm maturidade, não tem vida com Deus, não tem resultado, não tem obra de fé, não é obediente, não tem uma vida de santificação, mas por ser amigo se acha no direito e está dando conselho, faz assim, se fosse eu, se fosse você, mas não é você. Então toma muito cuidado com isso, você pode evitar muitos sofrimentos, muitos traumas, muitas situações. Aitofel ele fazia parte direta da parte do conselho do reinado. Só que os conselhos que ele estava dando, as ideias que ele estava dando para o filho do próprio rei, era conselho contra o próprio reinado de Davi. Então, vai essa palavra para você. Toma muito cuidado com os conselhos de Aitofel. Se não tiver vinculado com a palavra, repito, lança fora. Não acata não. Mas se tiver vinculado com a palavra, acata. Porque o Deus da palavra, o Deus da Bíblia, o Criador dos céus e da terra, ele garante a tua vitória. Mas naquilo que está na palavra, se não tiver, joga fora. Receba essa palavra. Eu quero nesse momento orar por cada um de nós. Pai, te louvo, te exalto pelo teu cuidado, pela tua proteção, pelos livramentos. Continua cuidando de nós e que nós possamos tomar muito cuidado com os conselhos de Aitofel, para que não venhamos sofrer os danos e as consequências. Assim nós te louvamos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.